cada vez mais comum médicos enveredarem pelo caminho da literatura. Para conversar sobre o encontro desta arte com a medicina, o Dois Pontos recebe hoje os doutores Daniel Maza e Marcelo Gurgel. Daniel Maza é médico especializado em hematologia. Na literatura segue um estilo mais clássico e trabalha com versos isométricos. A morte é um dos temas mais presentes na poesia do médico-escritor, que já publicou O Fim de Tarde e A Cruz e a Forca. Já Marcelo Gurgel é médico especializado em epidemiologia e professor de saúde pública da UES. Publicou mais de 50 livros, sendo a maioria sobre saúde. Mas também se dedica a contos, crônicas e romances, como Maquis, Redenção na França Ocupada, Observatório Médico, dentre outros. Fique agora na companhia dos médicos Daniel Maza e Marcelo Gurgel, entrevistados por Jader de Oliveira, aluno do curso de jornalismo da Unifor. Doutor Marcelo, o senhor é formado em economia, medicina. Como foi que a vida levou o senhor a duas graduações tão diferentes uma da outra? Aparentemente são diferentes, mas não tanto, porque há uma área comum que convergem as duas, que é a economia da saúde. E eu fiz medicina primeiramente e economia já era graduado em medicina e estava cursando pós-graduação em saúde pública. E a área de saúde pública tem muita interface com a área da economia. E aí eu consegui associar duas coisas. Bem, eu me formei aqui na Universidade Federal do Ceará em 98, né? E cedo eu fui para o interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Lá durante 2 anos fiz meu curso de especialização. Depois, naquela universidade, concluí meu mestrado e meu doutorado. Então, essa foi, em resumo, digamos assim, a minha vida profissional dentro da medicina. Eu sou hematologista, né, e atuo desde a minha formação, desde a minha formação nessa área. Nós temos visto muitos médicos enveredando pelo caminho da literatura. Eu gostaria de saber dos senhores o que o motivou, os senhores, nesse caminho. Olha, a medicina e a literatura, elas são, diria, bem próximas também. Há grandes médicos que se dedicaram à literatura e os médicos têm uma certa habilidade para o manuseio da pena. Há uma frase muito conhecida de Anton Chekhov, que é um dos maiores cronistas do século XX, século XIX, século XX, que ele diz que ele vive num conflito que a medicina é a esposa e a literatura é a amante. E ele transita de uma para a outra sem ter qualquer peso da traição. É uma situação muito harmônica. O senhor, inclusive, já tem mais de 50 livros, né, escritos. O senhor pode falar para a gente um pouco dos que o senhor julga mais importante? Eu tenho 56 livros publicados. Mas deles 18 que são fora da área médica. A maior parte, como se nota, 2/3 são publicações mais técnicas. Mas são 18 livros trilhando diferentes gêneros, né? Predomina a crônica, as memórias e, por último, eu enveredei pela área da ficção. Tanto o romance como o teatro, que está em vias de publicação. Quais são os que mais marcaram o senhor na ficção? O livro mais marcante para mim, que foi até uma surpresa, pelo caráter inusitado da obra, foi lançado em julho do ano passado. O livro chama-se Maquis, Redenção na França Ocupada, é um romance epistolar, duramente trabalhado, apesar de foi construído em 10 meses. Algumas pessoas achavam que teria sido um trabalho no mínimo 5 anos, considerando que eu tenho uma certa velocidade de produção, e que uma pessoa normalmente levaria 10 anos, pela quantidade de informação e pela riqueza que o livro ostenta. É um livro histórico, construído com muito cuidado, muita pesquisa, e
e resgata um fato assim, que é a história da Segunda Guerra Mundial, com a participação de um cearense de redenção, daí está o título, Maqui, Redenção na França Ocupada, que é a história de um aluno do colégio cearense, que tinha uma excelência não só como aluno, mas de fluência em francês, que foi convidado para ter sua formação na França, e não em Apipucos, onde eram formados os maristas. E a história se passa na França sob a ocupação nazista. Indubitavelmente você tem, sobretudo aqui no Brasil a gente lembra de pelo menos uma meia dúzia de nomes de médicos e escritores. Eu não sei se necessariamente, quer dizer, você encontra médicos e escritores, como você encontra advogados, como você encontra diplomatas. Eu não sei se necessariamente precisaria, acho que ter uma visão maior de conjunto para ver se necessariamente tem um vínculo tão grande entre medicina e a literatura. Quer dizer, eu vejo mais nesse sentido. Eu não sei se... Eu tenho outras explicações, desculpe estar interrompendo, mas eu tenho outras explicações. Os médicos aqui no Brasil, eles vêm de estratos sociais mais elevados. Então eles vêm de boas escolas, de famílias de classe mais alta, que dão incentivo à leitura desde cedo, e o próprio exercício da medicina, a época de estudante de medicina, o estudante de medicina ele é obrigado a uma carga de leitura muito grande, e só escreve bem quem lê muito. Então esse é um traço importante, é o tempo que você gasta, despende com leitura. Isso é um atrativo para que os médicos escrevam. E você tem o seguinte, é um processo seletivo de vestibular muito acirrado, e você pega realmente um grupo que tem uma facilidade maior de vocação literária nesse contingente. Aqui no Brasil, nós temos grandes nomes, como na atualidade Moacir Clear, né, que é autor de mais de 50 livros. Por sinal, é da minha área, ele era professor de saúde pública da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas você tem um Pedro Nava, que é um dos grandes nomes da reumatologia brasileira, o grande memorialista. E isso não é só aqui no Brasil, em todo o mundo. Tem grandes médicos que também usaram da pena como forma de expressão. Ao contrário do Marcelo, eu escrevo muito pouco. O primeiro livro chama-se A Cruz e a Forca, de 2004, um livro de poesias. E em 2007, um outro livro de poesias, também chamado A Fim de Tarde, em 2004, e A Cruz e a Forca, em 2007. Eu não escrevo crônicas, nem contos, nem teatro, nem romance. Eu sou, assim, meu modo de expressão natural é o verso, eu não sei me expressar de outra forma, do ponto de vista literário. E só para complementar o raciocínio, quer dizer, pelo próprio tempo que eu levo para escrever os livros, 2004 até agora, só 2 livros publicados, e pelo tamanho dos livros, são livros fininhos, isso comprova que eu realmente escrevo muito pouco. Eu me lembro muito Bruno Tolentino, que é um poeta aqui do Brasil, já falecido, que levou 40 anos para escrever um único livro de poesia, chamado Mundo como Ideia. Então isso, quer dizer, mostra que, existem escritores que produzem grande volume, um volume muito grande, e outros que produzem, digamos, em conta-gotas, como é o meu caso. Mas a questão do conta-gotas é que você pode produzir com alta qualidade, que é exatamente o seu caso. Tanto que você surpreendeu a todos numa concorrência atroz que se enfrentou no ano passado, quando o Ideal Clube lançou o prêmio dele anual e deu uma feição nacional ao prêmio, com ampla divulgação e com postulantes, com inscrições espalhadas em todo o país, e você lá, ainda de São Paulo, arrebata um prêmio, e um prêmio que se tornou não só importante pela divulgação, mas pelo valor que foi consignado, o que atraiu escritores de todo o Brasil, né? Foi com o livro A Cruz e a Forca, né? Foi com A Cruz e a Forca que esse prêmio, quer dizer, eu fui agraciado com esse prêmio e consegui, graças ao prêmio, a publicação desse livro, né? Quer dizer, o que mostra que não precisa ter quantidade. Às vezes é o seguinte, você pode ter uma quantidade muito grande, mas tem muita coisa que pode ser expurgada, né? E quem produz menos, ele pode ser muito exigente consigo próprio, e aí ele trabalha mais lento, mas ele faz com qualidade. É claro que hoje em dia o conceito de poesia está muito disseminado, você vê muita coisa publicada que
se nós formos olhar com a lupa, aquilo não é exatamente poesia, né? Poesia não é qualquer discurso que esteja escrito com linhas, quer dizer, em versos. Você pode pegar, por exemplo, um tratado de física quântica e escrever em verso, e aquilo não é poesia, né? Você pode pegar um livro de geografia e escrever em verso e não é poesia. Pode até rimar, né? Pode até rimar, possível. Então para quem pensa que o conceito de poesia hoje em dia é mais flexível, engana-se. Não, de forma alguma. Quer dizer, a poesia é uma linguagem... da alma. Da alma, né? Eu me lembrei agora do conceito que o Otávio Paz dava à poesia, que a poesia é uma linguagem, analógica, né? Para diferenciar da linguagem lógica da prosa. A prosa é uma linguagem lógica, né? E a poesia é uma linguagem analógica, quer dizer, é uma linguagem diferente. Então, nem tudo que se publica, nem tudo que se lê é exatamente poesia. E eu trago esse conceito que eu trago comigo, eu também o verto para minha escrita. Quer dizer, eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu depuro muito antes de publicar, eu penso muito antes de publicar qualquer coisa, porque eu sei que aquilo vai ficar definitivo, vinculado ao meu nome. Então eu procuro a cada dia mais estreitar o que eu vou publicar e ser exigente, e sou cada dia mais exigente comigo mesmo. Primeiro soneto. Do fundo do sepulcro os ossos falam, com seu silêncio de osso eles falam. O verbo é a imagem das suas tibiezas. Eis o pó a que tudo se resume. O pó, a essência última das coisas. A substância alquímica dos deuses. O segredo visível mas não visto. E falam mais da vida que da morte. Eis os ossos de reis e de rainhas. Os ossos de grão-duques e de servos. Os ossos dos primeiros e dos últimos. São ossos iguais a ossos. Ossos são, não mais que ossos irmãos. Foram cozidos de um mesmo barro e pelas mesmas mãos. No próximo bloco, os médicos Daniel Maza e Marcelo Gurgel conversam sobre suas preferências literárias. Não saia daí, é daqui a pouco no 2 Pontos. No 2 Pontos de hoje, o médico Daniel Maza recebeu em seu apartamento o colega Marcelo Gurgel para um bom papo sobre literatura. E o que é que nós podemos encontrar nas suas poesias? Quais são os seus temas favoritos? Eu me vinculo a uma vertente da poesia clássica. Então eu trabalho, sobretudo com um verso medido, isométrico. Quer dizer, o que é o verso isométrico? É um verso que tem um número fixo de sílabas e uma acentuação própria, né? É uma acentuação fixa. Eu me vinculo à vertente clássica da poesia e, do ponto de vista formal, isso, e do ponto de vista do conteúdo, o meu tema de eleição que me é caro, com que eu trabalho nos meus livros repetidamente, que se prolonga nos meus livros, é o tema da morte. Que é um tema um pouco delicado, mas é um tema que me estimula dia a dia, que me faz repensar e escrever poesia, né? Então é o tema da morte. Eu praticamente, só para complementar o raciocínio, praticamente eu não escrevo mais em versos livres, né? Eu escrevi em versos livres. O que é o verso livre? É um verso que não é moldado de acordo com um número de sílabas, nem um ritmo definido, né? Então eu escrevi um pouco em verso livre no começo da minha produção, mas praticamente eu só escrevo em decassílabos heróicos, que é um tipo de verso, um tipo de verso muito utilizado no soneto, por exemplo, e amplamente empregado na poesia clássica. E o senhor, doutor Marcelo, o que é que nós podemos encontrar nos seus contos, nas suas crônicas, nos seus romances? Eu tenho 2 livros de contos, mas estão inéditos. Estão preparados, esperando a oportunidade de tornar público. Então, um é de contos médicos, só contos e até relativamente hilariantes, e tem outro, contos não médicos. Ao todo são 30 contos nesses 2 livros. E eu também passei a escrever um pouco agora do pitoresco e do humor. Eu estou com um livro preparado de humor médico, mas não é humor da piada, mas é de historietas médicas reais, que aconteceram, mas que tem coisas muito engraçadas nessas histórias. Também está no prelo, isso aí, na expectativa da publicação. A outra obra que eu fiz, além
que me deu um prêmio este ano foi a peça de teatro. É um tema recorrente, até relacionado com romance. O título é parecido, o romance é Maquis, Redenção na França Ocupada, e a peça de teatro que a Secretaria da Cultura me conferiu o prêmio é uma peça intitulada Revelações de Maquisard. Eu também tive a felicidade de ganhar encontros, mas o edital que regia a premiação estabelecia que você não poderia acumular prêmio. Então, para minha alegria, eles deram preferência à peça de teatro, né? E aí eu estou agora, a peça está em fase de preparação para ser lançada como livro, e eu estou preparando a mesma para ser lançada bilíngue. Ela vai sair em francês e português, porque é uma história francesa, parecida com o romance, só que o romance epistolar ele foi construído pelo próprio o termo usado com base em cartas. E a peça é uma peça interessante, com 4 personagens. A história também de um cearense, um aluno lasalista, que vai para Lyon e estuda engenharia em Lyon quando irrompe a guerra, e a participação brasileira na guerra o obriga a ele ingressar na resistência francesa. E é um tanto quanto diferente em termos de desfecho do Maquis. São 4 personagens, mas uma história está bem construída, e eu espero encená-la no máximo em um ano, porque é uma peça que vai ser muito interessante, porque ela não só tem a questão dos diálogos, dos personagens, como tem um pouco da cultura francesa, e tem músicas, está bem interessante em termos com utilização de multimídia. Era abril de 1940, e 7 meses foram contados desde que a guerra fora declarada. O inverno cedera lugar à primavera. A notícia que se tinha era de que os cafés nas calçadas de Paris estavam se enchendo de frequentadores. Começava a parecer que se teria outro verão tal como o de 1939, quando Paris experimentou um surto de prosperidade, alegria e hospitalidade. Para os soldados franceses na linha Maginot, os frios meses de inverno não auxiliavam muito a erguer os ânimos. 4 meses haviam se passado desde que a França declarara guerra e nada ocorrera ainda. O front continuava calmo. Para matar o tempo, os soldados se dedicavam à prática de jardinagem, plantando roseiras ao longo da linha defensiva citada. Agora eu gostaria de saber dos senhores o que é que os senhores gostam de ler, o que não gostam de ler e o que é que estão lendo no momento. No meu caso, eu venho traçando aí desde 2004, 2005, eu venho retraçando aí o caminho da filosofia ocidental. Então eu venho lendo toda a filosofia ocidental, desde Aristóteles, Platão lentamente, até os mais recentes, né? Claro que ainda estou no começo, porque a filosofia ocidental é muito vasta. Então a filosofia, respondendo diretamente a sua pergunta, é um assunto que me toma a maior parte do tempo de minha leitura. No momento, eu estou lendo um livro de história da filosofia, de um filósofo espanhol já falecido, Julián Marías, né, que era discípulo do Ortega y Gasset, um outro filósofo espanhol importantíssimo, um dos mais importantes do século XX. E estou lendo esse livro, então, da história da filosofia. Estou lendo o segundo tomo da obra memorialística do Pedro Nava. E acabei há pouco de ler também uma das obras máximas do Bruno Tolentino, que é A Imitação do Amanhecer. Eu não leio, definitivamente não leio autoajuda. Eu acho que poderia resumir em autoajuda e similares, eu não leio autoajuda e similares. Eu vou só me permitir um breve comentário sobre a questão da leitura, é que hoje em dia se precisa ter cuidado tanto com o que se lê quanto o que também se refuta a ler. Por quê? Porque as opções estão tão disponíveis, há tantas opções disponíveis nas livrarias no mercado que às vezes é difícil para um leitor com menos experiência selecionar o que realmente é importante para ser lido.
Então, eu só coloco isso porque, às vezes, também dizer o que você não vai ler, muitas vezes o indivíduo não está lendo Aristóteles, não está lendo Platão, não está lendo um filósofo importante, porque, eventualmente, não encontra, né? Não encontra, porque nós estamos vivendo um momento midiático, onde livros de menor importância ganham muito espaço, né? Então, precisa ter cuidado com a história do também não ler, porque, eu insisto, as opções são muitas, e aí, às vezes, para um leitor menos experiente, há dificuldade na escolha. Mas o senhor acha que os clássicos eles estão perdendo espaço? Infelizmente estão perdendo espaço, né? Infelizmente prefere a leitura fácil a uma leitura que, quer dizer, quem é hoje em dia que trabalha 8 horas por dia e chega em casa vai querer ler Metafísica de Aristóteles? Poucos, né? O sujeito prefere eventualmente não ler, e quando vai ler ele prefere ler um livro de autoajuda que é muito mais fácil apreensão. E quanto ao senhor, doutor Marcelo? Eu começaria pelo final, e pegando exatamente quando ele diz autoajuda, isso aí realmente para mim não consigo nem abrir. Nem autoajuda, literatura do tipo Paulo Coelho, também não me apetece. Eu gosto mais de... Eu leio muito em função do que estou escrevendo. No momento eu estou trabalhando um texto sobre a história do serviço social em Fortaleza, da criação do curso de serviço social. E isso aí está me obrigando a uma pesquisa para a identificação de pessoas que estão envolvidas com a história da criação do curso de serviço social. Na época que eu escrevia o romance, eu fui um leitor voraz de várias obras, né? Então, tudo que se relacionava à resistência francesa, de livros diversos, tanto que agora eu estou com um livro na gráfica, de ensaios culturais, que foram frutos de uma série que nós organizamos junto com Carlos Augusto Viana para o Diário Nordeste. Segundo soneto, a eloquência dos ossos, silenciosa, traz muito mais verdades que provérbios e salmos. Sábia é a voz dos ossos mudos. O verbo é a imagem das suas tibiezas, e a imagem pronuncia o branco ósseo. Com seu silêncio de osso, eles falam, e contam-nos segredos em parábolas. Quando ossos fecundam outros ossos, quando ossos enterram outros ossos, e não veem o seu sangue em outros ossos, quando ossos comem carne e deixam ossos a outros ossos, quando ossos matam ossos, é tempo de cegar a carne e ouvir o silêncio dos vossos próprios ossos. O 2 Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico @unifor.br. E não esqueça que você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.